gente linda, tudo bem com você? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar um testemunho de como eu tive depressão por 2 vezes e como Deus me libertou. Gente, me perdoa se o vídeo ficar um pouco longo, mas Deus me fez sentir de contar, porque às vezes tem uma pessoa na mesma situação e pode servir de conforto para alguém. Então, gente, na primeira vez, quando eu tive depressão, eu tinha de 12 para 13 anos de idade. Como foi que aconteceu? Nós morávamos em um lugar e meus pais decidiram mudar para outro lugar. E quando a gente mudou, as aulas já tinham começado, já tinha alguns meses. E aí eu tive que entrar na outra escola e recuperar todo o assunto que eu já tinha perdido naquela escola. Só que tinha um professor de história, gente, que ele era muito complicado. A matéria dele tinha muita coisa, porque matéria de história é muita coisa que a gente estuda. E ele pegou no meu pé de uma forma que eu não entendia. E eu fazia o possível para pegar o conteúdo, tirava xerox do caderno de uma colega da sala, e mesmo assim ele não se conformava. Ele chegava e me falava: olha, você tem que pegar, se vira na hora do intervalo, fica sem lanchar e tal, mas você vai ter que pegar todo esse conteúdo e copiar, senão você vai reprovar. Gente, na época eu era uma criança extremamente tímida. Eu era muito tímida. E eu só sabia chorar. Eu tinha medo, eu tinha pavor desse professor, porque eu ia reprovar, porque ele não tava nem aí se eu ia conseguir ou não. Ele sendo professor, em vez de me ajudar, de falar, olha, você faz assim, ou tenta pegar um conteúdo de uma outra forma, não. Ele exigia que eu tinha que ter todo aquele conteúdo copiado no meu caderno, e era muita coisa, gente. E aí eu fui ficando depressiva, eu tinha pavor. Quando eu pensava em ir pra escola, eu ficava com muito medo e começava a chorar. Então eu cheguei pra minha mãe e falava que eu não queria ir pra escola, e ela perguntava por quê, e eu não queria dizer, mas chegou um momento que eu falei pra ela. Só que, pessoal, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas no meu corpo. Eu sentia dores em todo o meu corpo. Da unha do pé até os meus fios de cabelo, gente, eu sentia muita dor. E fora também, gente, que na escola eu era muito zoada por ser cristã. Eu ia pra escola de saia e tal, não tinha vaidade nenhuma. E assim, as pessoas ficavam me zoando muito. E por eu ser tão tímida, se eu visse uma pessoa me olhando, a pessoa olhasse pra mim e estivesse conversando, eu nem sabia o que ela tava conversando. Eu queria entrar no buraco, me enfiar dentro e não sair mais de lá. De tão tímida que eu era, gente. Isso era muito difícil pra mim. E assim, pessoal, eu fui ficando de uma forma tão... Eu falava, mãe, eu não quero mais ir pra igreja, eu quero conhecer outras coisas. E minha mãe falava, não, minha filha, não é assim. O mundo não é como você pensa. Eu falava, mas eu não sou batizada, eu não quero ir pra igreja. Só sei que, gente, eu fui ficando de uma forma muito complicada. E aí eu sentia muitas dores e meu pai me levava pro hospital. Eu fazia exames, de tudo enquanto, gente, eu fiz exame. E nos meus exames dava tudo normal, até que a médica chegou à conclusão de que eu estava com depressão. Ela chegou pro meu pai e falou, sua filha está com depressão. Ela tem que passar num psicólogo para se tratar. Só que na época, gente, eu achava que psicólogo era pra doido. Hoje eu não tenho esse pensamento, né, gente? Mas eu era uma criança de 12 anos. E eu falava, não, o senhor não vai me levar no psicólogo. Eu não tô doida. Eu tô sentindo tudo isso mesmo. E meu pai orou a Deus. Ele não insistiu muito e eu ficava trancada no quarto. Mas chegou um dia que teve uma visita na minha casa. Vários irmãos foram lá visitar. E aí eu não queria sair do quarto de jeito nenhum. Mas minha mãe falou, vem, fica aqui. Vamos orar. Aí, mesmo eu fui, mesmo sem querer, eu fui.
E naquela oração, minha mãe até falou pros irmãos, comentou como é que eu tava e pediu oração. Gente, Deus é maravilhoso. Naquela oração que os irmãos fizeram, a partir daquele dia, no outro dia eu já amanheci melhor. Não tava mais sentindo aquelas coisas que eu estava sentindo. E Deus me libertou naquele momento. Então, gente, se passaram alguns anos, eu casei aos 17 anos. E a minha vida nunca foi fácil, não, gente. Eu passei por muitas coisas já nessa vida. Mas eu casei aos 17 anos, tive a minha filha pouco tempo depois que eu casei. E assim, eu agradeço a Deus, gente, porque a gente nunca morou de aluguel. E tudo que a gente tinha dentro da nossa casa foi Deus que preparou. Quando a gente foi casar, a gente não tinha condição pra nada e Deus preparou. Quando eu fiquei grávida da minha filha, Deus preparou tudo pra ela. Berço, andajá, tudo, gente. Roupa, fralda, Deus preparou tudo. Eu não comprei nada, assim. E, assim, só que, gente, quando a gente casa, a gente tem nossa casinha. Eu morava em uma casa de 2 cômodos e um banheiro, como essa aqui que eu moro, só que lá era até menor do que essa que eu moro hoje. E vocês sabem, gente, que toda pessoa tem um sonho de ter a sua casa arrumadinha, com tudo no lugar, um quarto pra filho, pro filho. Ter o seu quarto, sabe, gente? Ter uma sala para receber visita. E meu esposo, ele sempre trabalhou. Ele sempre trabalhou, gente. E assim, ele nunca deixou faltar o alimento, uma roupa, um calçado que precisasse. Só que a gente tem um sonho, né, pessoal, de ter a nossa casinha do jeito que a gente quer, de ter condição de ir numa loja, comprar uma roupa do jeito que a gente quer, de ter um calçado do jeito que a gente quer. Eu agradeço a Deus, gente, porque Deus nunca deixou faltar para os meus filhos a roupa, o calçado. Mas a gente quer, né, pessoal, ter o nosso dinheirinho. E assim, gente, eu corri muito atrás de emprego. Eu queria trabalhar, nem que fosse para lavar privada. Gente, eu já madruguei tentando arrumar serviço de gari, de tudo enquanto vocês pensar, de trabalho honesto e digno, eu já tentei. Só que como eu não tinha terminado meus estudos, até por fato da depressão que eu tive, atrasou, eu parei de estudar, e aí, gente, eu casei, tava terminando a 8ª série. E aí, depois que eu casei, eu parei de estudar, porque eu engravidei e era meio complicado. E aí, eu parei de estudar. Quando a minha filha tinha 1 ano e uns 2 meses por aí, eu tentei voltar a estudar à noite. Só que ela mamava ainda e era bem complicado. Meu esposo chegava cansado do serviço e ela chorava muito. E aí eu acabei desistindo na época de estudar. E aí fui continuando a vida. Só que eu queria trabalhar, só que as pessoas nunca me deram oportunidade, sabe, gente? Porque assim, eu sou muito esforçada, trabalhadeira. Só que nunca me deram oportunidade. E eu sim, eu pego as coisas rápido, eu aprendo. Se a pessoa chegar pra mim e me ensinar, eu sou muito dedicada e compromissada, gente, com as coisas que eu faço, que eu quero fazer. Só que nunca me deram oportunidade. Mas também hoje eu entendo que foi permissão de Deus. Eu não consegui emprego naquela época. Talvez as coisas estariam totalmente diferentes na minha vida. E assim, pessoal, eu ficava muito triste. E eu sou um tipo de pessoa que quando eu tô triste, tô melhorando, mas eu era muito assim. Eu não falava com ninguém, eu guardava todas as minhas tristezas pra mim e pra Deus. Eu conversava com Deus. E, gente, por muito tempo, eu já vou fazer 10 anos de casado, eu nunca consegui um emprego assim. Eu queria muito fechar minha carteira. Já fiz alguns bicos e tal, mas só que carteira fechada eu nunca tive. E aí, gente, as dificuldades são grandes, sabe, gente? Só meu esposo trabalhava e eu tinha o desejo de ter as minhas coisinhas, de ter o meu próprio dinheirinho, de comprar as minhas coisas, sabe, gente? Mas não foi possível. E assim, gente, eu e meu esposo até tentamos, ele tentou abrir uma lojinha de roupa pra mim. E aí a gente abriu, só que o aluguel era muito caro.
E no bairro onde eu morava, as pessoas achavam muito caras as roupas, gente, não era. As roupas que eu vendia eram baratas, só que as pessoas achavam caro. E tinha um custo muito alto de você gastar gasolina. A gente viajou pra Goiânia de madrugada, a gente passou a noite fora, muito cansados, exaustos pra ir comprar roupa. E a gente montou essa lojinha, gente. Só que, detalhe, foi bem na época que paralisou tudo os caminhões por causa do combustível caro, né, gente? E ficou muito complicada a situação. O que a gente ganhava, gente, o que eu lucrava na loja, eu não lucrava, na verdade. O dinheiro que a gente pegava ia tudo, porque tinha que pagar aluguel, água, luz e gastar combustível para ir atrás de roupa e mais roupas. Gente, só sei que foi uma coisa tão. Minha loja não durou 3 meses. E aí, gente, nessa época eu comecei a sentir um desânimo. Pra me tomar um banho, gente, era uma dificuldade. Meu esposo falava: Você já banhou à noite já? Umas 8. E eu: Ah, não vou banhar hoje não. Só que não tava normal, gente, porque tomar um banho é uma coisa normal do ser humano. Só que eu não tava muito me ligada. Eu falava: é o cansaço do dia, eu faço muita coisa. Gente, mas era uma dificuldade. Eu ia me arrastando. E porque meu esposo falava: Não, vai tomar um banho. E, gente, era muito difícil. E aí as coisas foram só piorando. Eu comecei a ficar tão desanimada, gente, que eu não queria falar com ninguém. Eu não queria ver ninguém. Eu queria ficar sozinha dentro de casa. Gente, mas como que você fica assim se você tem 2 crianças que dependem de você? E eu não dava conta. Tipo assim, tinha hora que tava tudo bem, mas do nada eu começava a chorar. E era um choro, gente, que eu não sabia de onde vir. Eu chorava igual um bebê, precisando da mãe para mamar. Eu chorava muito, muito, muito mesmo. Era uma dor, sei lá, era um vazio. Pra mim a vida não tinha mais graça. Eu olhava para meus filhos e falava: o que eu vou fazer? Desculpa, gente, a moto passou aqui agora. Eu falava: o que eu vou fazer? Eu não consigo cuidar dessas crianças. Eu não consigo mais. E eu ficava olhando assim, e às vezes eu mandava eles para minha mãe. Graças a Deus, minha mãe mora perto de mim. E minha mãe me ajuda muito quando eu preciso. Gente, mesmo ela sem poder, ela me ajuda. E assim, gente, eu fazia as coisas arrastada. Tinha dia que eu não fazia nada. Tinha dia que eu queria ficar só sentada assim e não sair do lugar. Gente, as coisas foi só piorando. Ficou de uma forma tão complicada e difícil que foi acumulando roupa. Eu comecei a lavar roupa, deixei roupa acumulada. Ficou roupa dentro do tanque molhada, ficou em cima do tanque. Aquele tanto de roupa, gente, eu nunca deixei minha casa ficar dessa forma. Louça eu não lavava mais. Comida eu não queria mais. Eu não queria fazer mais nada, gente, que uma dona de casa normal faz dentro da sua casa. Eu não tinha forças, eu não tinha condição. Eu acordava de manhã, eu ficava olhando assim pro teto, pras paredes. Eu não queria levantar daquela cama. Gente, eu até queria. Não é que eu queria, mas eu não tinha forças. Era algo que me segurava ali, sei lá, parece que tinha um peso do mundo em cima de mim. E eu falava assim: eu não vou conseguir. Dou graças a Deus, porque meu esposo, ele entendeu. E ele mesmo cansado, ele chegava do serviço, ele fazia comida, fazia o básico, né, gente? Porque também para ele fazer tudo não dava. Varria uma casa, lavava uma louça, só que eu falei assim: eu não tô bem. Isso não é normal, eu não tô bem. E ele falava: mas o que tá acontecendo? Eu falei: eu não sei, mas eu não tô bem. E eu já tava sabendo que era depressão voltando, né, gente? Eu sentia uma coisa, eu tremia. Tinha um aperto no peito, assim, parece que tinha algo esmagando meu peito. Era uma dor tão grande. E eu tinha pavor. E parecia, e o fôlego faltava. E parece que eu ia morrer naquele momento. Parece que eu ia dar um infarto. E assim,
eu fiquei numa situação tão difícil. Eu ia pra igreja arrastada. Mas chegou um momento que eu falei, eu não vou mais, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui, eu não sei, seja o que Deus quiser. E aí, eu sempre gostei de ouvir testemunhos no YouTube, escutar hino. E teve um dia que eu comecei a escutar alguns testemunhos e parece que foi Deus que colocou uma declamação espiritual na parte de Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo, gente. E falou tudo, parece não, foi Deus. Falou tudo o que eu tava precisando ouvir. Tudo que eu tava passando, parece que a pessoa tava ali do meu lado e falou tudo. E, gente, né? Eu ia pra igreja e Deus falava, o inimigo quer destruir a sua casa. Ele quer fazer uma destruição, mas eu vou mandar ele embora. Eu falava, Senhor, eu vou na tua casa, tu fala que vai fazer a obra, que vai mandar o inimigo embora. Mas as coisas não mudam. Tá do mesmo jeito. Eu vou pra igreja. Na igreja eu até sentia um alento de Deus, um conforto, mas quando eu entrava dentro da minha casa, gente, era muito difícil. Até que chegou um dia, tinha uma pessoa na época que era minha amiga. E assim, ela até falou comigo no telefone, disse que ia conseguir um psicólogo se eu queria. E eu queria, gente. Eu queria, porque o que eu queria era me ver livre daquela sensação, daquilo tudo que eu tava sentindo. E voltar a ser uma pessoa normal. Mas eu sei, gente, que quem tem depressão e toma medicação, ele não é curado. Por um tempo, ele passa aquilo com a medicação, mas depois eu pesquisei bastante. Diz que as medicações, tem medicação que você sente por um tempo um alívio, mas depois volta e às vezes volta até pior. Eu falei, tá, eu quero. Só que acabou que não deu em nada e eu falei, comecei a conversar com Deus. Eu falei, Senhor, eu sou dependente de Ti. E eu creio, Senhor, que Tu pode me libertar. Eu tenho certeza disso. E eu comecei a conversar com Deus. Gente, o Deus que tá no céu. Eu me ajoelhei no chão, coloquei minha cara, meu rosto no chão e comecei a orar e chorar e falar com Deus. Gente, eu até me emociono porque Deus é maravilhoso, sabe? Ele chega quando a gente menos imagina e ele age na nossa vida, basta a gente crer. E assim, gente, eu me ajoelhei dessa forma e comecei a falar com Deus. Senhor, eu creio no Teu poder. Eu sei que se Tu quiser, Tu pode me libertar. Olha a minha situação, Senhor. Faz uma obra na minha vida, me liberta disso que eu tô passando. Eu não quero viver assim. E eu sou dependente de Ti, somente de Ti. Gente, parece não. Na hora Deus recebeu no céu a minha oração. Ele viu que foi sincera a minha oração e o meu pedido. Por Deus que está no céu. Gente, naquele momento, depois daquela oração, Deus me libertou por completo. Gente, hoje eu não sinto mais nada, mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por ter tido essas sensações, esse sentimento que você vai no fundo do poço e você reconhece que você é dependente somente de Deus, que é só Deus na sua vida. E foi uma experiência com Deus muito linda, porque foi no mesmo instante que eu terminei a oração, Deus me libertou. E hoje eu tô bem melhor do que antes. Eu aprendi que se Deus quiser, Ele muda a minha situação, a minha vida. Mas se Deus não quiser, tá tudo bem. Que eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Eu tenho desejo, gente, de ter as minhas coisinhas, só que agora eu tenho uma consciência de que tudo é no tempo de Deus e como Ele quer. E não adianta eu fazer,
e tentar, porque se ele não quiser, ele não vai abrir a porta. Mas eu creio que no tempo dele, ele pode fazer sim a obra na minha vida e mudar as coisas. Mas agora eu entendo que eu tenho que ter preparação para receber. Porque às vezes a gente não está preparado no momento para receber algo das mãos de Deus. Talvez se eu tivesse arrumado um emprego na época, eu poderia até ter deixado os caminhos de Deus, porque, gente, às vezes a gente enxerga o presente, mas Deus enxerga o futuro, ele enxerga lá na frente, ele sabe o que pode acontecer. E tudo que Deus faz por nós, gente, é pensando no nosso bem. E hoje eu entendo isso. Que se eu não tive aquilo que eu queria no momento, é porque eu não estava preparada. E que Deus pode me dar sim quando eu tiver preparação, porque eu não quero jamais deixar Deus por algo material, por algo desse mundo. Eu não quero, gente. Eu já falei pro Senhor, Senhor, se for para me ter e eu não for para deixar os teus caminhos, eu não quero, Senhor. Porque é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então, gente, esse foi o meu relato e como Deus me libertou. Espero que você aí do outro lado, que esteja passando por um momento difícil, que você pegue essas palavras como edificação para você e confie em Deus, porque Deus, ele é tudo na nossa vida. Basta a gente dar lugar e crer que ele age, que ele vai agir na sua vida também, assim como foi na minha e como ele já agiu na vida de muitos. Então, gente, foi esse o meu relato e como Deus me libertou da depressão. E hoje eu sou uma pessoa mais feliz e agradecida a Deus. Então foi esse, meus amores, o vídeo de hoje. Se você chegou aqui no meu canal agora, se inscreve no canal, deixa o seu like para me ajudar. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui no meu cantinho. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!